muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, véspera de mais um jogo do Vasco. E olha, eu vou trazer detalhes importantes aqui dentro desse Bom Dia Gigante, inclusive informações exclusivas do canal Atenção Vascaínos. No final é imperdível. Mas antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante, é só clicar no curtir e compartilhar. Copia o link e joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E ontem terminou a 10ª rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, e olha, uma partida única, o Botafogo goleou o Volta Redonda por 5-0. E com esse resultado, o Botafogo passa a ocupar a 3ª colocação com os mesmos 19 pontos do Vasco, mas tem melhor saldo. E se terminasse hoje, o Vasco na 4ª colocação enfrentaria nas semifinais o campeão da Taça Guanabara, o Fluminense. Mas tudo será definido no próximo fim de semana. Inclusive, o Vasco joga domingo às 4 da tarde em São Januário contra a equipe do Resende. Só que o foco agora é a Copa do Brasil. O time viaja hoje para Petrolina, Pernambuco, onde se prepara para o jogo de quarta-feira, 9h30 da noite, contra Juazeirense na Bahia, jogo válido pela 2ª fase dessa competição. O time do Vasco vai preparado e concentrado para garantir a vaga na próxima fase. Mas todos os detalhes em relação a possíveis mudanças na equipe eu falo já já aqui nesse Bom Dia Gigante. E antes de falar do Vasco, vamos às informações do nosso adversário. E quem traz as notícias da Juazeirense é meu amigo Samuel Vitor, ele que administra a página Juazeirense News no Instagram. Conta pra gente, meu amigo, bom dia! Atenção vascaínos, aqui quem fala é Samuel, dono e administrador da página Juazeirense News, página de maior informação da Juazeirense hoje. Estou aqui para falar um pouco desse duelo, que acontecerá quarta-feira aqui no Adalto Moraes, às 9h30, pela 2ª fase da Copa do Brasil. As equipes que já se enfrentaram uma vez em 2019, pela Copa do Brasil também, só que pela primeira fase. O Vasco acabou passando com a vantagem do empate, empatou em 2-2 aqui na Adalto Moraes, com um pênalti que até hoje o torcedor da Juazeirense ficou engasgado com aquele pênalti. Então, para esse jogo de quarta-feira, tem um peso para a Juazeirense de revanche, tem um clima aqui de revanche. Então, não é um simples jogo para a Juazeirense, não é só o fato de passar na Copa do Brasil, mas tem um clima de revanche. Mas falando um pouco sobre a Juazeirense, como é que está agora, a Juazeirense, diferente do ano passado, que com certeza vocês devem ter visto, a Juazeirense chegou às 8ª de finais da Copa do Brasil, eliminando os times como Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, Sport, Volta Redonda, e ganhando do Santos aqui na Adalto Moraes, vencendo por 2-0. Jogar aqui nunca foi fácil, porém, esse ano de 2022, a Juazeirense começou muito mal. Hoje, a Juazeirense, que ano passado brigava pelo título do Campeonato Baiano e também foi às 8ª de final da Copa do Brasil, hoje briga para não cair para a 2ª divisão do Campeonato Baiano. A equipe está a 2 pontos da zona, sem expectativas de chegar às semifinais e pode sim ser rebaixado, corre um sério risco. A equipe já realizou até o momento 7 jogos no Campeonato Baiano e venceu apenas um, que foi contra o Bahia. Os demais jogos foram empates e derrotas. Para o Juazeirense, deve ter 2 novidades nesse jogo contra o Vasco, que deve acontecer a estreia do atacante Nixon, aquele mesmo ex-Flamengo, que fez uma grande temporada pelo Flamengo, e do zagueiro Eduardo, que foi recentemente contratado. Esses dois devem ser as novidades da Juazeirense. Não sabemos ainda se no time titular, mas com certeza deve pintar com cara nova aí para a Juazeirense nesse jogo contra o Vasco. É um jogo difícil que a Juazeirense vai sim brigar pela classificação, mas não vive um bom momento. O Vasco, pela situação da Juazeirense, é um grande favorito, mas a Juazeirense, pelo clima que se criou de revanche contra o Vasco, não vai deixar barato e vai buscar a qualquer custo essa classificação. E é isso, torcedor. Forte abraço a todos vocês vascaínos e a gente se encontra aí até quarta-feira. Valeu! E
E o técnico Zé Ricardo tem algumas dúvidas, mas não deve fazer muitas mudanças na equipe para esse jogo de quarta-feira contra a Juazeirense, até por conta de não ter tido muito tempo entre uma partida e outra para poder fazer algumas mudanças mais radicais na equipe. O que é praticamente certo é que 2 jogadores devem voltar à equipe, o atacante Raniel e também o volante Yuri Lara. A mudança no ataque seria simples, sai Getúlio, entra Raniel. Só que no meio-campo há uma dúvida, se o próprio Yuri vai ser titular e se ele for, quem vai sair? Provavelmente o jovem Riquelme. E por isso a escalação do Vasco provável deve ser a seguinte: Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos na lateral direita, a zaga com Quinteiro e também o Anderson Conceição e o Edmar fechando a lateral esquerda. No meio-campo, Yuri Lara, Zé Gabriel, Juninho e Nenê. E lá na frente, Gabriel Peck e Raniel. Esse o provável time do Vasco. Eu quero saber o seu comentário, a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente saber qual time do Vasco você escalaria para essa partida. E depois de saber o provável time do Vasco, a gente vai trazer a palavra do técnico Zé Ricardo. Ele fala sobre esse confronto com a Juazeirense e mostra que conhece bem o adversário e o estádio. Tenho certeza que se a gente tiver esse espírito e essa concentração que tivemos hoje, temos grandes chances de passar também a terceira fase da Copa do Brasil, mesmo sabendo que jogar em Juazeiro contra a Juazeirense é muito complicado. Lembrando que ano passado eles eliminaram o Sport e Cruzeiro em sequência, por muito pouco não eliminam o Santos também. Então, toda a atenção possível para que a gente possa fazer um grande jogo lá, trazer os ensinamentos dessa partida e de todas as outras para tentar uma classificação lá também, que vai ser importante para nós e para o clube. E se ontem não teve, tem hoje aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a CBF definiu o trio de arbitragem para esse jogo entre Vasco e Juazeirense. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, auxiliado por Bruno Bosquilha e Ivan Carlos Bom, ambos também do Paraná. E para assistir essa partida, vai ter que assinar a Prime Video, até porque a partida só vai ser transmitida nessa plataforma de streaming. Custa R$ 9,90 por mês, mas pelo menos tem a barganha de novas assinaturas ter 30 dias gratuito. E uma informação importante, o Vasco fez uma contratação para o seu time sub-20. O volante Cauã Moura, de 18 anos, estava no Flamengo e chega para reforçar o time do técnico Igor Guerra. O contrato dele vai até fevereiro de 2023. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, informações importantes sobre o destino do dinheiro do empréstimo Ponte. E quem traz todos os detalhes de como o Vasco já está e vai gastar os 70 milhões dessa questão que veio da 777 Partners é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente os detalhes. Bom, o dinheiro da 777 Partners, a 777, caiu sexta-feira à noite, ficou disponível hoje. E a prioridade de pagamento, a primeira coisa que foi paga no dia de hoje, o acordo do Vasco com o regime centralizador de execuções, que estava batendo na porta para o Vasco sair dele e entrar naquela celeuma de penhoras. O Vasco está em dia com o RCE. Pois bem, hoje foram pagos salários de CLT dos funcionários, inclusive o de fevereiro, que normalmente, aliás, é uma coisa que não acontece há muito tempo, hein? Sempre se paga dia 20. O quinto dia útil desse mês será amanhã, dia 8. E o Vasco já fez o pagamento. Também baseado em muitos jogadores novos que chegaram agora e teriam o seu primeiro vencimento agora em março. Então, para ficar aquela imagem legal, paga logo os caras que chegaram também, para os caras até fazerem uma boa propaganda do Vasco. Mas todo mundo recebeu, os funcionários. Janeiro, pelo menos até a abertura dessa live, ainda estava em aberto.
Eles pagaram o fevereiro e não pagaram o janeiro, que é o salário que está em aberto para funcionários e também para jogadores. Porém, a informação que eu tenho de agora é: CLT vai ser paga amanhã e também fornecedores e empréstimos bancários. Tudo quitado, resolvido. E pessoa jurídica, que era um problemaço. Eu recebi hoje uma mensagem de um funcionário do Vasco que eu fiquei emocionado até dividir lá no grupo nosso de WhatsApp. Eu coloquei, porque o cara que nunca reclamou, sempre perguntava, e aí, tem alguma novidade? Eu perguntava para ele, mas tá atrasado? Ele falou, cara, tá atrasado aqui, mas a gente vai tocando, já estava 5 meses em atraso. E ele me manda uma mensagem no final do dia dizendo o seguinte: caiu, cara, 5 meses, graças a Deus, eu não acredito. Então, os salários de pessoa jurídica em dia, dos funcionários em dia, em aberto janeiro, que vai ser pago amanhã, fornecedores e os empréstimos bancários serão acertados também durante essa semana. E aí a grande pergunta que o torcedor do Vasco pode fazer, e a gente não está aqui para aguçar a ansiedade de ninguém. Sim, o Vasco vai usar parte desse dinheiro para reforçar o seu elenco. Porém, 2 pontos, um em cima e outro embaixo. Não pensem em contratações, vamos colocar aqui um chute: Alex Teixeira, Paulinho, Timaço, só se for aprovada a situação da SAF. Nesse momento, é reforço pontual, jogador de mais peso, sim, não são os jogadores que hoje são, por exemplo, reservas de times pequenos ou destaques de times pequenos. Seriam jogadores como, por exemplo, o Fluminense pegou o William Bigode, que é um jogador que não estava sendo aproveitado no Palmeiras e que pode ser aproveitado no Vasco. Jogador desse nível. Não é o William Bigode, pelo amor de Deus, hein, rapaziada aí do Twitter, que pega as minhas declarações e expande. Pelo amor de Deus, não estou falando disso. São jogadores desse nível. O Vasco vai investir. Número 1, prioridade. Atacante de lado de campo para ser titular, é chegar e dar a camisa pro bonitão. E, se possível, mais 2 ou 3 jogadores. Meias, fundamentalmente. Jogadores de meio de campo para ajudar. E aí a pergunta do torcedor: e as laterais, essas coisas todas, vão ser ajustadas aos poucos. Mas hoje a prioridade é um atacante, esse é ponto 1. E pela apuração que eu fiz, jogadores de meio de campo. Um é certo. Para ser titular é negócio para já. É para acontecer para o Campeonato Brasileiro. E também um mini pacote. Também para o Campeonato Nacional de pelo menos mais 2 ou 3 jogadores. Seriam de 3 a 4 reforços. Tive hoje a informação confirmada de que o Vasco vai usar sim parte dessa grana para poder reforçar. Não vai ser toda a grana, óbvio, porque não dá. Você teria que fazer aí jogadores de contratações grandes, pelo menos 30, 40 milhões. Não dá. É dinheiro. Mas, num segundo ponto, se passar a SAF, entrar os 120 milhões no segundo semestre, já vai se gastar por conta, antecipadamente, para aí sim se fazer um time muito mais forte, muito mais competitivo. Mas nesse instante, já há essa certeza do Vasco reforçar o seu elenco com prioridade para o ataque. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, véspera de mais um jogo do Vasco na Copa do Brasil, jogo contra a Juazeirense, amanhã, 9h30 da noite. E todos os detalhes você ficou sabendo aqui no Bom Dia Gigante. Mas hoje tem boletim a ver com mais informações e olha, à noite chega o Flávio Dias com o nosso AVNews, com certeza recheado de informações. Para você que quer seguir a gente nas redes sociais, o endereço é o seguinte, @avascaínos. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima e tem também ainda nessa plataforma Atenção Vascaínos o nosso podcast, o nosso AveCast, no Spotify e demais agregadores e, claro, muita informação, muita opinião e sempre com muito conteúdo ligado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Agradecer sempre a sua inscrição no canal, o seu like e sempre o seu compartilhamento. Grande abraço, ótima terça-feira, eu volto amanhã, 10 horas da manhã, aqui no Bom Dia Gigante, no dia da partida da Copa do Brasil. Tamo junto, valeu, fui!